Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa de hoje também em podcast e logo mais, reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, são 7h10 em Campos. Vamos às principais informações desta manhã, começando o programa com a previsão do tempo. Hoje em Campos, calor de 38 graus de máxima. Se você acha que ontem fez calor, então se prepare para hoje. Máxima de 38, a mínima é de 25 graus. Agora faz 28 graus, são 7h10. Até o final desse programa, independente de qualquer coisa, a temperatura já vai estar além dos 30 graus. Já estamos com 28 graus agora, às 7h11. O programa de hoje que tem Rodrigo Gonçalves na bancada e a gente tem o prazer de receber Elinho Naim, vereador em Campos, e ele vem para falar sobre vários assuntos, vários temas importantes, inclusive a questão do impasse da LOA, a Lei Orçamentária Anual, outras consequências com o fim da pacificação a partir de 10 de outubro, né, com o lançamento lá da CPI da Educação, né, que volta à tona agora, né, com determinação da Justiça. Vamos falar também, Aline, daqui a pouco sobre a sua saída do Agir para assumir direto aí a presidência do PL em Campos e outras movimentações partidárias também. E essa composição aí, né, da nominata para a Câmara Municipal. Vamos falar sobre a avaliação do governo Vladimir, que a gente vai pedir a você, e por fim, também uma tentativa aí de projetar as pesquisas deste ano, que nós já temos, para
às eleições 2024, também a Câmara Municipal, que acho que o mais complicado, mais difícil de se fazer, tanto a análise da pesquisa quanto a própria pesquisa em si, né, que a pesquisa proporcional, ela é muito complicada. Então, é mais difícil de ser feita, a não ser que seja uma pesquisa totalmente abrangindo aí o município todo, aí uma outra questão, que é praticamente inviável. Mas a gente conversa já, meu caro Elinho Naim, daqui a pouco sem direito a falar de esportes hoje, nem futebol, muito menos. Os caras me chamam flamenguista para terça-feira, depois da decisão do Mundial que o Fluminense toma de 4. Mas nós tem revanche. Não contra o Manchester, pelo amor de Deus. Deixa quieto que a melhor alegria daquele jogo foi quando acabou. O sofrimento. O Fluminense quer enfrentar o Manchester voando com meia dúzia de jogadores com 40 anos, não tem condição. A expectativa era muito pouca realmente, era perder de pouco. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana da região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna especializada em vacinação. Com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você acessa os resultados de exames e todos os serviços do laboratório e também da clínica. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Antes da entrevista com Elinho Naim, vereador em Campos, rapidamente, deixa eu trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, que vem em destaque aqui, rapaz, uma tragédia também. Mulher é presa, suspeita de agredir e matar a filha de 1 ano por causa de choro em Campos. Alegando estresse, a mulher teria jogado a menina no chão 2 vezes e depois medicado-a com Buscopan e cefalexina. E se não é a polícia, poderia ter sido linchada ali em frente ao hospital. Tragédia aí no fim de semana. A prefeito de Campos em busca dos votos de Bolsonaro, atrás dos 171.999 votos de campistas a Jair, direita já tem vários prefeitáveis. Está no ponto final, está também no blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Presidente da APOI, abre aspas, queda de braço na lua só prejudica o povo, fecha aspas. 9 são detidos após fuga em carro blindado na saída de baile funk no Aldeia. E ainda 3 mortos e vários feridos em acidente na BR-101 neste Natal. Uma colisão envolvendo 3 veículos aconteceu na tarde dessa segunda-feira, num trecho ali próximo a Macaé. Rolezinho de Natal tira o sossego de Campos e tem 2 presos na cidade, inclusive com vídeo lá no portal folha1.com.br. Abre aspas, prendemos o inimigo número 1 do Rio de Janeiro, fecha aspas, foi o que disse o governador Cláudio Castro. Comboio com 50 homens foi mobilizado para levar milicianozinho para Bangu 1. Marcão projeta 19 dos 25 eleitos em 2024 para o grupo de Vladimir. Dos 25 vereadores que serão eleitos, a projeção de Marcão é que pelo menos 19 sejam do grupo de Vladimir. Homem de 29 anos é assassinado a facadas em Travessão. Vladimir convoca audiência pública na CDL para discutir LOA. Calendário de vacinação contra a Covid a partir de terça-feira em Campos, a partir de hoje. E para fechar, São João da Barra anuncia a programação musical para o verão. E já na virada, Réveillon é o Tchan. Veja aí as outras atrações no portal folha1.com.br. Campos terá uma nova feira municipal
na Praça da República. É destaque também lá no portal folha1.com.br. Que satisfação, que alegria poder receber o Elim Naim nesta terça-feira. Pena que foi o resultado do jogo do Fluminense, não foi lá essas coisas. Hoje eu vou ter que passar aqui tolerando, mas vamos torcer para que ele não mexa tanto com isso. Mas vamos lá, Elim, bom dia, que prazer te receber aqui, você é sempre bem-vindo. A gente tem uma história de amizade muito boa, você é camarada sensacional na comunicação junto do seu pai na Continental, temos uma convivência muito saudável, você como flamenguista, eu como tricolor, 2 campeões, vamos dizer assim, né? Mais ou menos. Começou bem. Bom dia, Elim, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Beto, bom dia, Rodrigo, bom dia, Cláudio, meu amigo pessoal, há muito tempo. Para o Fluminense a gente sabe o que deu ali foi até pouco em vista do que poderia ter sido. Então, graças a Deus, o Fluminense ganhou a Libertadores, isso que mais importa. Torci até no início, eu vou falar sério, até os 30 segundos, porque os 40 já estavam 1-0. Até os 40 segundos eu até torci, porque tem uns amiguinhos de Pietro e Lourenço que torcem para o Fluminense, levaram meus filhos para lá, perguntaram se podia deixar as crianças torcer. Eu falei, óbvio que pode torcer. Claro, o Fluminense foi o Brasil naquele dia, mais uma vergonha para o Brasil, mas de fato é isso. Mas eu vou ser sério, eu sou flamenguista, todo mundo sabe disso, mas eu torci pro Botafogo ser campeão brasileiro, porque não queria. Acho que todo mundo estava torcendo. Eu não queria que o Palmeiras ganhasse, achava que era bom. Acho que não era muito bom pro Rio, o Botafogo ganhar. Torcer pro Vasco não cair, aí já é pedir demais. Né? Esse aqui não torce nem a pau. Deus. E torci pro Fluminense ganhar a Libertadores. Tô falando de fato agora. Sim, sim. É muita pretensão achar que o Fluminense ou qualquer outro time brasileiro teria condições de jogar para igual com o time europeu, principalmente com o Manchester. É surreal. E de fato, a gente conversando, né, com alguns amigos que gostam de futebol, depois desse ano vai ser difícil, né? Porque a partir do ano que vem são 32 times. Aí vamos botar lá, o Fluminense ganhou a Libertadores. Não, mas a gente já tá, parece que nessa competição, para poder dar os 32, o Fluminense já foi convidado. Estou dando um exemplo. Sim. O Fluminense vai e ganha na semifinal de um Real Madrid. Aconteceu lá uma catástrofe. Aí joga com o Manchester na final de novo. Estou dando um exemplo. Não tem como um brasileiro ganhar 3, 4 europeus. Não tem como. Não tem. Hoje a seleção brasileira não consegue ganhar uma seleção europeia. Nós não ganhamos da Bélgica. Da Croácia. Não ganhamos da Croácia. Você falasse assim, mas a Croácia hoje com ali em si é um jogo só, né? Igual esses jogos do Mundial, é um jogo. Você viu o Flamengo jogou relativamente bem contra o Liverpool, tomou um gol no final e perdeu. Já o Manchester com o Fluminense, a diferença foi gigantesca. Até porque o time do Manchester é melhor do que o time do Liverpool. Sim, mas assim... E sem o tal do Haaland, né? Que tem o Haaland, tem o De Bruyne, Doku, são 3 jogadores que estavam fora ali ainda. Mas foi bom, foi uma festa boa, valeu. Valeu. Foi um ano bacana pro Fluminense. Agora o que você falou. Agora parou também, né? Acabou, né? Não acha que vai repetir, não, porque o raio geralmente cai uma vez só. Pô. Esquece isso. Isso aconteceu. Aí vem um tipo Conca. Lembra? Conca? Você lembra? Claro, agora vai demorar mais 10 anos para o Fluminense ganhar alguma coisa. É sempre assim. Eu estou fazendo umas contas agora que em 71 o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. Em 72 e 73 foi o Palmeiras e em 74 o Vasco. 2021 o Atlético foi campeão, 2022 e 2023 o Palmeiras e 2024 o Flamengo. Estou achando que é o Vasco. Não. Amigo, obrigado, prazer estar aqui. Desculpa a brincadeira, a gente tem intimidade para isso. Claro. E obviamente a gente torce sempre, principalmente para o Rio, né? Pro time do Rio, exceção o Vasco. O Vasco não dá para torcer. Meu caro Rodrigo Gonçalves, deixa eu trazer o seu bom dia. E é claro, sempre bom e registrar aqui a importância da sua presença nessa bancada. Bem-vindo.
Obrigado, Nogueira. Beto, Elinho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ontem mandei mensagem para Elinho, falei, Elinho, Elinho falou, poxa, mas eu tenho a fisioterapia, mas vou dar um jeito de estar aqui com a gente. Já fez a fisioterapia dele subindo essa escada aí. Ela já pagou, já. Pesada essa escada. Mas agradecer ao Elinho, é muito importante a presença dele aqui. A gente precisava ter também alguém, né, do outro lado para falar um pouco sobre essa questão da lei orçamentária anual. Muito se fala, né, dos impactos, né, mas eu tenho visto o Elinho sempre se posicionando na Câmara, sempre falando a respeito disso, da questão do diálogo, e acho que esse momento aqui também é um momento importante para a gente trazer essa informação para a população, né? Agradecer a companhia não só daquelas pessoas que estão com a gente aqui em Campos, mas também dos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, todas as cidades aqui da região, e também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente também lá pelas redes sociais, no Facebook, Instagram, no YouTube. É só mandar o seu comentário e participar com a gente desse programa. Desculpa, deixa eu perguntar a Elinho, e vou perguntar a você também, só para a gente sacramentar aqui. Como é que foi de Natal, pai? Desculpa não ter perguntado. Foi ótimo, foi? Graças a Deus, com a família, que é o mais importante. Claro. E Natal é tempo de ficar em casa, dar uma relaxada, ficar tranquilo. E para mim é o que importa. A saudade da mamãe é bem complexa, mas a gente tem que entender que, infelizmente, a vida também é feita de perdas. Infelizmente, né? Infelizmente. Ficam os bons momentos, fica o legado, né? Nesse caso, bons exemplos, enfim. E a gente sente. Ô, Rodrigo, como é que foi lá? Tudo bem? Tranquilo? Foi tudo. Como é que foi com Dona Sebastiana? Passou com Dona Sebastiana? Como é que foi? Ontem a gente estava até comentando, eu estava comentando com a Elinho sobre isso, né? Sobre essa questão da saudade, lembrando da mãe dele, que inclusive essa semana também, na última semana na Câmara também foi lembrada por conta do instituto, né, que leva o nome dela, que virou de utilidade pública em Campos, muito necessário. Conheço pessoas que utilizam os serviços de lá, inclusive não só as pessoas, né, que estão em tratamento de câncer, mas seus familiares, com atendimento psicológico, é muito, muito bacana. Né, e aí a gente estava lembrando sobre isso, né, sobre essa questão da saudade. Né, ele até me mandou um vídeo que eu compartilhei com a minha mãe, porque você sabe também, né, a gente perdeu o meu irmão, tem 17 anos, então Natal é sempre isso, né? Esse momento assim, de estar todo mundo em família e lembrar das pessoas que já não estão mais entre a gente aqui fisicamente, né? E então é sempre marcado pela saudade, mas foi tranquilo. Passei com o papai, passei com a mamãe, com a família, todo mundo reunido lá em Gruçaí. Renato Galo. Olá. Aquela carne de porco. E com uma carne de porco especial. Boa, muito bem. Bom, Rodrigo, pauta aí toda sua. Você é o homem que acompanha aí os bastidores, o dia a dia da Câmara Municipal. Vida fácil. Fácil, muito fácil. Vida fácil, Cláudio. Rapaz, ele falou que está comprando um escudo. Você que fica aqui, rapaz, lá vida fácil. Tranquilo. Vida tranquila, Rodrigo? Nossa, tranquilo. Não, assim, cada semana é uma aventura, né? A gente nunca sabe, pelo menos de tarde a gente não morre, né? Não morre. Na política de campo, você seguramente quem falou isso aqui. Isso é impossível. O tédio é impossível. Pode ter de tudo, menos morrer de tédio. E aí, a gente, como eu falei, a gente trouxe o Elinho para que o Elinho possa falar também, né? Esses motivos por parte do outro grupo. A gente tem ouvido algumas pessoas falando em relação, né, falando do que pode prejudicar a questão orçamentária, de não se votar. E o Elinho já se posicionou algumas vezes, né? Porque a mãe dele foi uma das fundadoras da PAI, né? Então o Elinho falando, nossa, como pensar que eu, por exemplo, seria a favor de uma situação que prejudicaria diretamente as instituições, por exemplo, que atendem crianças com deficiência. Então a primeira pergunta é qual é de fato o motivo para ter chegado a esse ponto de não se colocar ainda a lei orçamentária anual para votar? Qual é o motivo? Primeiro, Rodrigo, é muito feio, acho que a palavra não tem outra palavra. É muito feio usar instituições, usar muitas das vezes usar as pessoas de maneira maldosa. Eu acho que é a palavra mais simples que a gente tem que dar para essa manobra do governo. Nós recebemos na última sessão um grupo de entidades, onde a gente deixou claro para eles a inverdade que o município conta, porque não tem outra palavra para nos dizer inverdade.
É muito simples essa questão da LOA. Existe um valor que, se passado o ano, você tem um 12º para trabalhar, e dentro desse 12º, qualquer coisa que ele queira fazer, ele suplementa para a Câmara. O que não pode é, mais uma vez, a gente usar como base o início do governo, a imaturidade dele de achar que é tudo do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E é isso, é muito simples. Você tem uma votação, se é aprovado algumas emendas no LDO, se houve manobra política ou não houve, foi aprovado. A falta de respeito com esses colegas que hoje já não estão mais no nosso grupo, estão no grupo de lá, é absurdo. Eles chamam os próprios colegas atualmente deles hoje de fraudulentos, de tudo quanto é nomenclatura, de maneira absurda. Ou seja, eles não têm respeito nem com aquele companheiro que está do lado deles hoje. Ou seja, a LOA não é colocada para votar ainda porque o prefeito acha que é um puxadinho do SESEC. E não é. Não adianta. Eu já falei isso várias vezes na sessão e em outras vezes. Não dá para ganhar as coisas com esses grupos de vereadores no peito. Não vai ganhar. Pode fazer o que quiser. Primeiro, estão mentindo. Quando usam as instituições, quando usam qualquer outro tipo de ferramenta para dizer o real motivo porque a LOA não foi votada, é mentira. Não tem outra palavra, não tem como ficar mais bonitinho. É mentira. Então é simples, gente. Ele está usando o que ele pode, nesse desespero total, o governo, para querer intimidar ou ameaçar os vereadores para que o presidente coloque a LOA. Isso não vai acontecer. Não vai. Não estou dizendo que a gente não pode, junto no consenso, cada vez mais dizer ao presidente para que paute. Mas isso não vai acontecer do jeito que o governo está se demonstrando. Eu estou vendo aí que você leu aí, prefeito Vladimir convoca... Aqui na audiência pública da LOA. Não, ele não convoca a audiência pública da LOA. Ele convoca uma reunião e o que mais me espanta no CDL, olha o que mais me espanta, um prefeito que botou o Código Tributário, que há tempos atrás esculhambava o CDL, convoca uma reunião, que não é audiência pública, porque ele não tem prerrogativa nenhuma para convocar uma audiência pública. Ele pode sim convocar para conversar com a sociedade civil organizada. Nunca convocou. Aí entre o Natal e o Réveillon quis convocar uma reunião para conversar com o CDL. Bom, que legal, hein? Que bacana. Então, isso é um total desespero. Um total desespero. E desespero, por exemplo, tem alguns vereadores que usam o argumento lá, não, vocês querem amarrar o prefeito. Gente, amarrar o que é? Se você tem maioria na casa, você bota para suplementar, obrigatoriamente, essas pautas, mesmo que o presidente não quisesse, é obrigado a pautar, e a gente já fez, Rodrigo, inclusive com essas entidades, para até desmentir isso de vez, qualquer coisa que seja dessas entidades vai ser pautado na hora e aprovado na hora. E o que nem precisa, porque ele tem, Cláudio, quase 300 milhões para gastar por mês. Eu não sei que desespero. Isso é o 12º. Esse é o 12º. São 200. Como que governa com o 12º? Tudo tem que passar pela Câmara. Negativo. Isso é outra realidade. Quando você faz a questão do valor orçamentário do 12º, é mais uma coisa que sempre acontece que as pessoas não dão razão. Sabe o que é feito geralmente na LOA? E na LDO? Bota-se, faz lá, vai suplementar 40, vai suplementar 30. Cláudio, é muito simples, você tem um orçamento, você pode suplementar 30, você pode praticamente fazer tudo. Que X do seu orçamento já é pré-determinado para a folha, que já é um valor absurdo. Hoje, se você bota 30% de remanejamento, ele pode remanejar tudo. É muito simples. Você tem o valor do 12º
Não existe que vai amarrar o quê, gente? São 250 e poucos milhões, onde se ele tem o controle do município, como ele diz ter, orçamentário, financeiro, vai amarrar de quê? Agora, diferente de você ter 20% ou 30% de remanejamento, onde você vai poder fazer tudo sem consultar a Câmara para nada. Então, bolsa de estudo, vou dar um exemplo. Foi uma... Aonde foi que agarrou que a lei não foi votada até agora? Você falou aí que o prefeito não vai ganhar assim, não vai, né? Com esse grupo não vai ser no peito, não vai ser na força. Tecnicamente, você consegue explicar? Porque eu não ouvi ainda. Eu vou falar tecnicamente, não falaram. Eu participei e eu vou falar uma coisa que o Rodrigo já está, tadinho, ele já está cansado porque ele está lá ouvindo. Os vereadores, principalmente os da base que fazem a reunião lá com o prefeito lá. Fábio Ribeiro fez a mesma coisa ano passado, ninguém levantou para falar nada. Por quê? Porque ele não tinha maioria. Aí o que ele fez? Agarrou a Lua durante um tempo inteiro até ele tentar e fazer a tal pacificação que pôde fazer o remanejamento. Que foi lá aquela questão dos 20%. Exatamente. Eu vou te falar o que eu participei, porque eu sou presidente da Comissão de Orçamento. Primeiro, foi mandado com enormes equívocos para a Câmara, ao ponto de tirar orçamento da Câmara. E quem entende um pouquinho de questão orçamentária, orçamento da Câmara não se mexe. Não tem procurador, controlador, prefeito, isso é lei. O orçamento da Câmara é uma lei onde determina e já tem um valor pré-fixado que vai de ano a ano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foi levantado vários equívocos do ponto de vista jurídico. Nós devolvemos a gente fala que não é nem parecer, porque quem dá o parecer é a Comissão de Constituição e Justiça. A gente faz um relatório onde a gente apontou os erros cometidos pelo município, por exemplo, essa questão de mudar o orçamento da Câmara que não cabia. Foi devolvido isso para o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente devolveu para o município. Eles fizeram algumas ponderações, a grande maioria delas dizendo que não houve nada de errado, ou seja, dizendo que a Câmara estava fazendo de maneira equivocada. Nós entendemos que não foi corrigido os erros. Então, enquanto os erros não forem corrigidos, essa é a minha opinião, tá? Aí eu já estou falando de opinião minha. Enquanto os erros não forem corrigidos, enquanto o governo não entender que bolsa de estudo tem que ser prioridade e que outras coisas que foram alegadas pelos vereadores independentes de oposição também são prioridades, esse impasse vai continuar. Eu estou dando a minha opinião. O presidente, o único que tem prerrogativa para decidir qualquer tipo de coisa é o presidente Marquinhos. Mas como ele sempre foi e é muito correto com o nosso grupo, isso é uma decisão que é tomada em grupo, não é Marquinhos sozinho. Acho que também seria muita covardia do nosso grupo dizer que essa responsabilidade é de Marquinhos. A principal responsabilidade é dele, mas a gente está sempre junto com ele. A gente recebeu aqui algumas pessoas falando sobre que a questão da suplementação não resolveria, porque tem valores novos que vão entrar nesse ano no orçamento e que precisam de assinatura, algumas coisas nesse sentido. Conversa. Não existe isso, então? Conversa. Está usando, gente. Está público notório. Está usando todos esses elementos para forçar a barra e querer, como no início do ano, aprovar um monte de projeto maluco da cabeça dele, doido, que não vai ter como, gente. Não vai. Do jeito que vai. Assim não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Então, é conversa. Entendi. E o fato, então, dos vereadores, né, que apresentaram... Você já falou isso, inclusive, na tribuna, né, que os vereadores da base, no caso Juninho, Álvaro e Silvinho... Álvaro, Juninho e Silvinho apresentaram lá
uma solicitação para marcação da audiência por parte da Comissão de Legislação Participativa, dizendo que tem prerrogativo para isso, que existe isso no regimento interno que permitiria a comissão. E foi justamente esse pedido feito à comissão, e que inclusive chegou a solicitar o plenário num requerimento verbal ao Marquinho, que Vladimir agora está dizendo que, através desse ofício enviado pela comissão, foi o que motivou... foi isso? Nem sabia. Ele, no Diário Oficial, sim. No Diário Oficial, inclusive, ele faz todos os trâmites que são os trâmites necessários para a audiência, convocando, dando prazo para inscrição das instituições e tal. Da onde ele tirou? Olha o tamanho do desespero. Existe essa... Não existe isso, gente. Juridicamente, você já procurou saber? Não existe? Como que um prefeito convoca uma audiência pública? Que é prerrogativa da Câmara, cara. Ele disse, pelo menos no Diário Oficial, que mas saiu... o que ele diz, meu filho? Aí se eu for acreditar em tudo que ele diz... Não tem como, Rodrigo. Isso não existe. Não existe. Na verdade, juridicamente, desse grupo, você pode ouvir de tudo, né? Mas, pra gente, isso não existe. Pra mim, com todo respeito, como vereador, é uma reunião que ele vai fazer com o CDL. Ainda convocou todos os vereadores. CDL. Eu fico ponderando isso. O pessoal quer falar que o comércio está falido, que o comércio está isso, que o comércio está aquilo. Pergunta o prefeito lá na audiência, lá na conversa lá que vocês vão ter, o porquê do Código Tributário, o porquê do PTU retroativo 5 anos. Pergunta a ele. Aproveita que vocês vão bater um papo lá no CDL e pergunta a eles. E essa comissão de legislação e participativa, isso... que prerrogativa eles teriam nesse caso para marcar essa audiência? Se tratando do grupo deles, qualquer tipo de coisa. Prerrogativa não tem... Gente, está lá no regimento. Quem convoca a audiência pública para a LOA é o presidente da Câmara, gente. Não é prefeito, não é vice-prefeito, não é vereador, não é comissão nenhuma. É prerrogativa do presidente, que é mudar o regimento interno. Ou seja, o desespero é tão grande que eles querem mudar o regimento. Que tem pegada no regimento para isso. Aí dá vontade, sabe o quê? De usar muitas das vezes o desespero. Eu até brinquei com o Marquinhos. Fala pro pessoal que você responde no momento oportuno. Só pode. Porque usaram a Câmara 2 anos com exatamente isso. Qualquer coisa que você perguntava ao presidente, ao ex-presidente, secretário de obra hoje, responderei em tempo oportuno. Quiseram caçar 13 vereadores e quando a gente argumentava era essa a resposta. Não, eu responderei em tempo oportuno. Gente, deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas usarem a sua prerrogativa. Ele foi eleito presidente, quer o prefeito ou não. Quem é o presidente da Câmara hoje é o vereador Marquinhos. Então vamos respeitar isso. Ao invés, Rodrigo, de ficar fazendo tudo isso, bota a bolsa de estudo, por exemplo. Eu não consigo entender sabe qual é a desculpa? Porque é uma indicação legislativa minha. Só pode. Só pode. Tecnicamente eu entendo o que você fala. Agora, politicamente falando, é claro que ele não vai querer colocar a bolsa justamente por conta de ser indicação sua. O aumento de salário de servidor por ser indicação, acho que de Marquinho, não sei. É uma outra coisa. As pessoas que me conhecem sabem. Eu nunca, Rodrigo, eu nunca joguei pra galera. As pessoas sabem muito disso. Você é a favor por um aumento de 20% para o servidor público? Eu acho que seria muito justo, mas eu sou contra, porque na verdade não se tem condição de fazer isso. Então eu jamais falaria isso aqui para jogar para a galera e depois, amanhã ou depois, eu estou na base de um governo, seja no próximo legislatura, caso eu seja da vontade de Deus de eu retornar à Câmara, ou qualquer outra participação em qualquer outro tipo de governo, porque na verdade, para mim não se tem. É justo, porém não tem esse dinheiro, não tem recurso próprio para isso. Então, o que eu acho é que o prefeito ele deveria, ao invés de continuar querendo fazer tudo do jeito dele, igual foi no início do mandato, que ele vá à Câmara. Não fala tanto? Vá à Câmara. Eu queria procura o presidente. Você consegue apontar um caminho? Você consegue apontar um caminho, tipo assim, existe uma solução, Nogueira e Rodrigo. Ele vai na Câmara.
Conversa com os 25 vereadores, vai na Câmara. Não precisa abrir para o público, não, vai lá e conversa. Prefeito, quiser conversar com o presidente, vai aproveitar a audiência da Folha, quiser conversar com os 9 vereadores de independência e juntar com os vereadores da base também e os da oposição, só marcar o dia que eu converso com o presidente e a gente recebe o senhor lá. É simples. Na publicação feita, né, ele fala que estão sendo convidados todos os vereadores para estarem lá nessa audiência pública. Né? Na conversa com o CDL. Não vamos dar legitimidade a isso, não. Não vamos nem falar isso, porque não é legítimo isso. Então, vamos falar isso. Na conversa com uma instituição que foi muito a favor do Código Tributário, para não dizer o contrário, porque o CDL foi muito firme nisso, nessa posição, diga-se de passagem, muito contrário ao IPTU retroativo de 5 anos, ou seja, nessa conversa com o CDL. Vamos botar assim. Entendi. Sobre essa questão de suplementação orçamentária, né, para as instituições, né, você garante, então, que não há esse temor todo como vem sendo colocado pelas próprias instituições, pelos conselhos? Eles já estão convencidos disso. Eles estiveram na Câmara e já estão convencidos mas disso. Os que não estão, com todo respeito, eu não tenho problema nenhum de falar isso, estão sendo usados pelo poder público. Os que não estão sendo usados pelo poder público. É simples. Então, por exemplo, quando a Secretaria de Transparência e Controle fala que as OSC possuem contratos anuais com chamamento público realizado no meio do ano e a assinatura acontece agora em dezembro, sempre após a publicação da LOA, né? E então que isso se prejudicaria? Isso não... Isso foi conversado com as entidades, mais uma vez a Mafé. Foi explicado até o responsável lá na hora lá, salve engano, é o Marcelo, até amigo, ele é irmão do nosso grande amigo Romualdo Braga, lá da capital. Ele é responsável então por não é Renato, não? É Renato e são 3 irmãos. Renato Gonçalves. Que eu conheço. Renato, Marcelo e Renato. Um até participava muito da Folha aqui também. Renato. Não é isso? Todas as questões políticas do final de ano, que tinha questão de eleição, ele participava. Mas, em resumo, Renato, né? Um dos responsáveis. A própria LDO já serve como base para essas instituições. A própria LDO, ela já serve como base. Não é que as pessoas, até é bom que as pessoas entendam o que a gente está falando, até para que fique mais fácil. A LOA nada mais é do que o último passo que já se inicia com a LDO. Você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e você tem a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual. Então, na verdade, essa afirmação por essas entidades já é responsável pela própria LDO. Ou seja, aquele cálculo utilizado na LDO já serve para qualquer entidade dessa. Mas aí, no caso, a LDO, ela pode ser usada... Não, qual é a alegação do Renato e dessas... É que na questão interna dessas entidades, eles têm que ter a publicação da LOA como o instrumento oficial para eles. Ok? E o que foi dito pelo nosso jurídico, e afirmado isso inclusive lá, é que o documento da LDO já é o suficiente para essa questão interna deles. E saíram de lá, pelo menos, convencidos disso. Agora, se depois conversaram com outro jurídico, entenderam de maneira diferente, aí... Em 2019 houve um impasse bem longo. Desculpa, com relação à votação da lei, da LOA. Só foi aprovado em janeiro de 2020. É pra você ver... Você vê como os vereadores da base lá estão bem equivocados, né? Olha que novidade você está me dando. Eu nem sabia disso. 2019 já. Foi agora, o governo Rafael. Foi início, foi o final do governo Rafael. Teve vereador lá que citou que nunca passou do Natal. E o presidente mostrou que 5 foram passados dia 27, dia 28, dia 29. Janeiro eu não sabia. Para mim agora é uma grande novidade. Vou até usar isso lá hoje. Então...
Vamos lá. Você vê como é que é incoerente, né? Quer dizer, isso aqui é o que a gente tem e o que aconteceu. De tudo que você está acompanhando, da movimentação ou da falta da movimentação, que aí no caso são as ações no sentido de tentar resolver. Você vê um fim para esse impasse perto, próximo? A movimentação que a gente vê é o prefeito indo para vários locais, ofender o vereador Dandinho, me ofender o vereador Marquinhos Bacelar, o presidente. Essa é a movimentação do governo. Ao invés de dizer, vamos botar a bolsa de estudo, vamos botar algum tipo de benefício para os aposentados pensionistas. Isso é outra coisa que eu falo muito já há algum tempo. A questão do servidor, há uma defasagem muito grande há muito tempo. Mas houve algum tipo de movimentação por parte do governo, seria leviandade não dizer isso, de algum benefício menor que seja, mas teve. Já para o aposentado pensionista é zero. Eles não participam de abono, eles não participam de vale alimentação, porque obviamente não participam. Ou seja, o reajuste deles é mais demorado. Essa reposição que teve. É, a reposição. Ou seja, não se tem nada. Então, uma outra coisa que eu sempre falo é sempre utilizando, porque o Tribunal de Contas, esse é o governo que mais fala de Tribunal de Contas quando lhe convém. Por que não tem a mesma força e a mesma boa vontade, Rodrigo, Cláudio, Beto, todos que estão ouvindo, com a questão da folha de pagamento, que a gente sabe, todo mundo em Campos sabe disso, se eu não souber, a gente vai estar explicando. Hoje a gente usa dinheiro de royalties para poder pagar a folha de pagamento através de pedidos do poder público ao tribunal, através de um termo de ajustamento de conduta. Termo de ajustamento de gestão. Exatamente. E aí o que acontece? Por que não tem essa mesma boa vontade para mostrar ao tribunal, gente, a gente está passando lá no tribunal por um problema muito difícil com os servidores aposentados, pensionistas. A gente gostaria de estar tentando fazer algo que hoje a gente não vê saída, mas a gente está aqui buscando a saída. A desculpa é o seguinte, a gente manda uma consulta para o tribunal, essa é a desculpa do governo. E estamos aguardando a resposta da consulta. Elin, em relação a essa questão das propostas que você fala, pessoal, os vereadores da base falam que, né, se vocês querem propor essas situações, que é para colocar emenda. E você já falou que na LDO foi colocada emenda e depois foi vetado. Mas isso nos faria parte da democracia? Ou seja, se tem a maioria aprova ou não aprova, e aí caberia a população julgar essas pessoas que não aprovam, no caso, as emendas que você está sugerindo? No momento oportuno, se for, acredito que esse vai ser o final. Se caso a gente entenda, vai ser o que vai acontecer no final. Só que hoje, na minha opinião, não é esse momento. Porque, infelizmente, já demonstrou-se que esse governo só realiza quando é pressionado. Foi assim no Código Tributário, que, diga-se passagem, ia ser de um jeito e foi totalmente remodelado, ou seja, nós perdemos a queda de braço um pouquinho lá na frente, mas no início nós ganhamos. Foi assim. Foi assim, Rodrigo, que voltou o Vale Alimentação. As pessoas não se recordam, mas naquela fatídica sessão foi retirado os R$200 de Vale Alimentação de muitos servidores à época. Tinha um teto, né? Tinha um teto. Não tinha o teto, não. Foi retirado. Foram mais de 1.000 e poucos servidores que perderam os R$200 à época. Perderam, não teve teto. Ou seja, o teto salarial depois não passava, voltou. Depois voltou. Devido ao quê? Infelizmente, não tem jeito. Discurso que o valor que sobrou, esse é o discurso do governo, né? Que o governo apertou no início para ajustar as contas. Se você for fazer a mesma comparação que eu faço ao governo Rafael, porque eu sou vereador hoje e eu consigo chegar aos erros que Rafael, por exemplo, cometeu. O valor insignificante que é terminar o restaurante popular.
Ou seja, não se justificava. Se justificava a época terminar com a bilhetagem? Sim. Não tinha dinheiro e aquilo era estava descontrolado, aquilo era um valor absurdo à época. Agora, o restaurante popular não tinha. Aninho, é só para o pessoal entender. O Marquinhos também já falou na tribuna, né? Além dessas questões que você colocou, né, das emendas. O valor errado da Câmara. É que ele fala que pode prejudicar a escola legislativa, pode prejudicar projetos culturais que a Câmara tem, como a biblioteca e outros projetos. Realmente foi um valor menor ou isso estaria relacionado à questão dos 0% de remanejamento, por exemplo? Não. O valor foi erroneamente feita pelo Executivo. O 0 de remanejamento e 30 é uma demonstração clara de birra. Por causa da LDO, né? De birra. É visível. É visível. A imaturidade é visível. E aí você depois quer dizer, não, tá tudo direitinho, bota para votar. Calma aí, não é assim não. A base fala que, né, que já apresentaria uma emenda para os 20%, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Lógico. Mas aí o fato é... Você acha que foi a base? É chegar a esse... ou seja, poderia ter sido evitado chegar a esse ponto, é isso que você fala, né? Exatamente. Primeiro você dá 0 para depois você dizer que você vai dar 20? Isso não existe. Isso é mais um desespero dele. Falou assim, dá lá os 20% lá, Marquinhos, lá, que eu preciso passar isso. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. Isso é dele. Isso é ordem do governo. Isso não é dos vereadores. Nos bastidores falam que uma tentativa de um diálogo, inclusive intermediado por você e o Frederico Paes, com o Marquinhos. O Marquinhos chegou a falar disso, que foi procurado por diálogo, não disse o nome, até preservando o nome de Frederico. Eu acredito que seja Frederico, né? Uma dedução minha, pela questão de amizade e tal, né? Que ele separa as coisas políticas do pessoal. Realmente teve essa tentativa de diálogo, não avançou por quê? O que faltou? O que eu tenho de informação que eu conversei com o presidente é que o presidente foi procurado para falar do assunto. E, mais uma vez, por imaturidade, o prefeito vai a público, ofende o presidente, ele que tanto reclama quando é ofendido, ofende o presidente, chama o presidente de um apelido que o pai do prefeito chama o presidente, e diz de maneira categoricamente que o presidente estava chantageando o governo. Quando você vê o chefe do Poder Executivo numa inauguração onde ele está levando algo de bom para a população, perdeu o tempo dele para ofender um presidente, ainda dizer que foi o presidente que está chantageando, ou seja, como se o presidente tivesse procurado alguém do governo, como que você tem diálogo com a pessoa assim, cara? Como? E eu sempre digo isso, vão pegar todos os meus discursos na Câmara. O que eu falo de Vladimir é uma palavra desde o primeiro dia que eu saí da base e eu falo até hoje. É imaturidade. E ele se ofende quando eu falo isso. Quando eu chamo ele de imaturo, ele se ofende. O imaturo aqui, vai falar assim, e eu não tenho outra nomenclatura para ele, infelizmente. Eu não fico... As pessoas falam, rapaz, mas você poderia ir para a base dele? Eu falei assim, se eu fosse, o que nessa legislatura é impossível. Eu nunca falei isso, pela primeira vez eu estou afirmando isso. É 0 chance. Sair do grupo de Rodrigo sempre foi 0, que eu sempre deixei isso claro. Muita gente não acreditava, mas eu sempre deixei isso claro. Mas a imaturidade dele é o que mais me espanta, porque eu não conhecia esse lado. Eu não conhecia. Teve alguns vereadores que falaram isso, né? Ver um prefeito perder a mesa como ele perdeu, só demonstra a imaturidade que infelizmente ele tem. E isso é o caso do presidente agora que você falou. Como que você vai conversar com alguém se você pega um microfone numa inauguração onde você está ajudando as pessoas? Ou seja, ele ali pôde realizar uma obra, né? Entregar algo. Ele, em vez de estar falando da obra, do que ele está realizando, ele perde o tempo dele para ofender uma pessoa, o presidente de uma casa, dizer
que está sendo chantageado. Onde as pessoas ligadas a ele que chamaram o presidente para conversar. Ou seja, não dá para entender. Então, por enquanto, sem solução. Não, a princípio, eu estou dando a minha opinião. Não tive com o Marquinhos ainda depois do Natal. Para mim, o gesto, por exemplo, dessa conversa com o CDL é mais uma falta de maturidade da parte dele. Para mim, é isso. Falo que é para acelerar o processo, que a audiência é uma das fases, né? Só para o pessoal de casa entender, é necessário que tenha audiência para ser votado. Sem audiência não pode ser pautada. Independente da audiência. E vai continuar sem audiência, por enquanto, né? Porque amanhã não é audiência. E independente também da audiência, de ser ou não ser audiência, quem define quem se vai botar para votar ou não é Marquinhos. Independente da audiência. Então você tinha que falar isso pro prefeito. Fala com ele, ajuda ele. Não, porque ele não quer entender isso. Não, a audiência... Eles querem mudar. Eu entendi a explicação do Rodrigo. Independente de valer ou não... Valer ou não é Marquinhos que pauta. Mas é óbvio. Assim, não estou falando nem da audiência, estou falando assim, vamos supor que considere que a audiência amanhã, não estou dizendo que você está falando assim, não, considere que a audiência amanhã é legítima. Isso. Mas mesmo sendo válida legalmente, ainda depende da decisão do presidente. Para pautar. E assim, qualquer... poder legislativo, é o presidente que determina quem é, né, que pauta, né? Agora, Elinho, só para o pessoal de casa entender, né? Vocês falaram, né, que vocês já receberam as instituições lá, né, que vocês explicaram. A gente tem visto também outros movimentos de instituições, como a própria CDL, a Firjança já se posicionou. E em algum momento vocês foram procurados por essas instituições? Eu não fui procurado e, mais uma vez, essas instituições têm o total direito de questionar, de perguntar, são organizações da sociedade civil organizada que têm legitimidade para isso. Porém, infelizmente, a gente vê que é manobra política. Ou dizendo a essas instituições inverdades e querendo, assim, ludibriar essas instituições, ou, muitas das vezes, com pessoas de instituições que estão totalmente vinculadas ao governo. Tem algumas que chega a ser bizonho, chega a ser engraçadíssimo. Instituições onde você vê que é garoto propaganda da prefeitura e do governo. Então, assim, né? Então, essa questão de afetar o trabalho, é uma garantia sua que isso, do seu grupo, que isso não vai acontecer. Que das entidades que elas não vão ser prejudicadas, que não vai ter atraso de salário, nada dessas coisas que são colocadas. Simples. E isso é até muito bom, Rodrigo, para que as pessoas em casa entendam. Porque, infelizmente, vindo desse tipo de maturidade, você pode esperar tudo. Se for necessário, que na minha opinião não é necessário, que faça suplementação para isso, o executivo, porque ele é que destina valores, tem que enviar o projeto para a Câmara, que envia em caráter de urgência, será votado imediatamente. Aí agarra na mesa do presidente. Esse impasse que as não pessoas... Não garra. Sabe por quê? Quando você manda um projeto para a Câmara em regime de urgência, o presidente tem tempo. Tem prazo para colocar em votação. Tem prazo para colocar, senão a pauta está agarrada. O governo conseguiu aprovar muito dessas coisas e na negociação da LOA com a oposição, no caso do presidente com o prefeito, ele alega justamente que não vai andar porque a oposição não vai aprovar as emendas que então poderiam ser feitas. Sabe qual é a diferença? A diferença que ele quer misturar é exatamente para continuar a desorganização de alguns setores. Ao ponto de você ouvir de um grupo de pessoas ligadas ao governo, quando eu faço duras críticas ao secretário de obras, eu não faço crítica à pessoa física, eu faço a pessoa que ali está secretário. E ouço como defesa o seguinte: não, tem que ter transtorno mesmo, e vai ter transtorno mesmo, que é obra para todo lado. Primeira coisa, eu sempre digo, ter a obra é necessário e é importante que tenha. Agora, se eu sou responsável pela obra, eu não tenho que fazer o máximo para gerar menos transtorno, que tenha o transtorno, mas que seja organizado,
o que não acontece, por exemplo, em Campos. É obra para todo lado, com valores muitas das vezes questionados, mas hoje ele tem um remanejamento, ele pode tirar dinheiro de onde ele quiser e botar na Secretaria de Obra. Entendi. Aninho, você tem um histórico... Tô só dando um exemplo para as pessoas entenderem. O que está se discutindo, o pano de fundo, só para o ouvinte que está em casa e para as pessoas, o pano de fundo utilizado pelo governo. Eles não estão preocupados com as possíveis suplementações das entidades. Porque eles sabem que isso nunca vai ficar aperrado, nunca vai ficar agarrado. Como qualquer outra coisa que seja diretamente boa para a população, não vai ficar agarrado, principalmente, Rodrigo, em ano político. Qual vereador vai querer andar na contramão de coisas que são boas para as pessoas no ano político? Aí eu estou respondendo porque é assim que pensa o governo. Eu jamais seria contra por qualquer motivo, em qualquer ano. A preocupação é de sempre estar precisando fazer a suplementação e mostrando toda hora para as pessoas o tipo de suplementação que está sendo feita. É isso que não quer se mostrar. Esse é o pano de fundo. Ninguém está preocupado. Ah, não. Então vai lá, eu faço o desafio. Seja a primeira suplementação do ano. Manda todas as entidades. Acabou, está resolvido. Em 3 dias está resolvido. Não é isso. Isso é o pano de fundo, gente. Estão usando isso para querer ficar fazendo o que bem querem na prefeitura dia e noite. E aí pode vir vereador, vai lá dar o discurso bonito, bacana, que a gente está travando. Não. Eu só estou pedindo ao prefeito que eu tenha a minha prerrogativa. Assim, qual o problema? Eu falei isso com o vereador da Bahia. Qual o problema da gente vir toda semana para cá, se tiver que vir, e suplementar? Vocês têm alguma coisa para esconder? Só pode. Tá certo. É muito simples. Você fala dessa, né? Pode te ressaltar. Eu queria que você reforçasse isso, né? Na questão da histórica, a tradição que você tem em relação à relação da pai, né? Da sua mãe, né? Agora também com o Instituto, que de uma certa forma não é ainda vinculado, ainda não recebe recursos do município, né? Mas vocês têm esse trabalho assistencial voltado aos pacientes oncológicos. Mas você sabe realmente que existe uma certa insegurança para essas instituições durante muitos anos. Sempre existiu uma insegurança muito grande. Então, quando se colocam elas numa discussão como essa, de que... Você vê a maldade, né? Não, mas assim... Como usar as instituições para isso. Na verdade, isso é maldoso. Na verdade, olha só, eu vou colocar o que aconteceu, como que surgiu a discussão. A gente estava aqui nesse mesmo programa, tinha recebido o Renato Gonçalves para falar sobre outro assunto totalmente diferente. Não estava em questão a Alô, a gente nem tinha pautado isso. E foi o próprio Renato, como presidente do Conselho de Assistência Social e coordenador do Fórum da Infância e da Infância e da Adolescência, que nesse programa, quando a gente estava comentando sobre a Alô, em uma das notícias que foi discutido na Câmara, ele, por conta própria, nem provocado pela gente, falou a respeito dessa preocupação. E aí foi quando a gente noticiou, e aí no mesmo dia o prefeito de Brasília, aproveitando o depoimento do Renato Gonçalves, que falou isso nesse programa, por conta própria, sem ser provocado pela gente, no primeiro momento, claro que depois a gente, né, se aprofundou com ele, que soltou isso, e aí Vladimir repercutiu isso em Brasília, e na Câmara também o próprio Alvo falou isso na tribuna. Então foi assim que surgiu, né, vamos dizer assim, essa movimentação, que depois gerou num pedido, na abertura de um inquérito civil público no Ministério Público, e depois o Leon, como presidente do Conselho da Infância e da Adolescência, buscou também a Vara da Infância e Juventude para tentar antecipar, inclusive a própria Vara falou que não, que, né, é prerrogativa do presidente, que eles não iriam interferir naquele momento. São dois movimentos que ainda continuam em andamento. Mas quem politizou foi o governo. O depoimento de Renato é uma opinião dele, eu não vi, mas acredito ser uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, deu a opinião dele, daí a levantar tudo isso usando as entidades, isso foi o governo que fez. Você quer ver uma outra coisa que foi falado que eu não sabia?
Não, vamos lá. No normal não tá, não é normal. Então você sai para essas instituições, para essas instituições, né? Há sim uma insegurança. Não tem essa segurança que você está passando. Mas há insegurança por parte do governo. É isso que me gera estranheza, a maldade. A insegurança é por parte do governo. Você quer ver? Eu soube que há e toda essa discussão, qual é a dúvida por parte do Renato, foi ele que mencionou isso lá na reunião, que eles têm como base o valor da LOA, que houve um aumento na per capita e que esse aumento da per capita, que eles chegaram lá como um acordo com o governo, ele precisaria do documento da LOA, que é uma questão interna das entidades. Isso não tem nada a ver com a lei, é uma questão interna das entidades que recebem esse documento. Foi questionado pelo nosso grupo que a LDO servia para isso, ou seja, o documento da LDO se já seria suficiente para isso. E uma outra coisa que eu falo, que eu tive noção, porque o valor, Rodrigo, ele é tão insignificante do ponto de vista orçamentário, para as entidades é importantíssimo o aumento. Por que então, eu acho que 14% perto do que o trabalho que essas entidades fazem, estou dando um exemplo da PAI porque eu sei de perto, são 300 e poucas crianças. Vamos estar discutindo que a gente pode, pelo menos durante 2, 3 anos, aumentar um pouco esse valor. Porque, pelo que me foi passado, é uma per capita feita que vai de município a município. Não necessariamente a mesma per capita de Campos e de São João da Barra. Vão estar discutindo agora com as entidades aumentar essa per capita. Por que não aumentar a per capita? Se tem dinheiro para isso, e se hoje, isso é muito bacana a gente falar, o município ele depende dessas entidades. Porque hoje o trabalho do município não é suficiente para atender todas essas entidades. Então, usar as entidades é o que eu acho de mais maldoso por parte do governo. Não há preocupação nenhuma, desde que a prefeitura faça o seu papel. Tem que suplementar o que eu acredito que não precise, porque para mim o documento da LDO já é válido. Suplementa. Aumenta, se puder, ainda per capita, se tem com dinheiro. Sempre falei isso, Rodrigo. Eu fui, acho que o único vereador, e eu mudei de ideia na reta final ali, porque os meus vereadores, os vereadores que eu faço parte, me pediram. Se tem dinheiro, botasse o vale alimentação, por exemplo, de R$400 para todo mundo. Ainda falei com ele, prefeito, quando acabar o dinheiro, ou seja, se não tiver mais o dinheiro do ROID para isso, porque esse dinheiro é único e exclusivamente de ROIDs, eu sou o primeiro a vir, estou aqui falando aqui, ó. Sou o primeiro a votar para tirar. Porque o problema é o seguinte, hoje, se você tem um dinheiro de ROID sobrando, você tem que valorizar o servidor, você tem que valorizar as entidades. Use esse dinheiro, pelo menos de forma que você vá remediar, não é resolver, é remediar as principais pontas da nossa cidade. É isso. Então, usa esse dinheiro, aumenta a per capita. Então, tá certo. Você não acha que é coincidência a questão de 2019, a LOA ter sido aprovada só em 14 de janeiro de 2020? 14 de janeiro de 2020. Boa, tem vereador da base que não leu direitinho, não. E agora, de novo, a gente está fechando hoje 26, não deve ser aprovado esse ano, talvez só ano que vem, não sei, não tem nenhuma previsão. Esse ano eu acho muito difícil, é improvável. É improvável, não sei. Mas o que tem de incomum entre 2019 e 2023? 2 anos... Ano eleitoral. 2 anos que antecedem as eleições. Você acha que isso é coincidência só do... Eu acho o seguinte... 2 anos ou 1 ano, né? Não, os dois... Sim, tá. Não. Os dois o Cláudio está falando que são exatamente os anos que antecedem o período eleitoral. E uma coisa que você falou, antes de você responder, sobre... que a gente faz sempre comparação, né? A gente está sempre comparando.
do governo Vladimir para o Rafael levou sabe mais de 3 anos para perder a Câmara. Vladimir perdeu com 6 meses. Sabe qual seria a maneira, e isso está sendo refletido nas pesquisas, tá? A comparação não é feita de maneira justa. A comparação que as pessoas têm que dizer, olha só, hein? Compare o governo de Vladimir com o primeiro mandato da ex-prefeita Rosinha Garotinho, inclusive que meu pai foi prefeito durante 6 meses. Compara, faz a comparação. Para não dizer que eu estou sendo contra, faça... Por conta da arrecadação. Não só por causa da arrecadação. Pelo momento que se passava. Você acredita que o Vladimir está bem na rua? Eu falei, eu acredito. E aí eu não tenho... Esse é o grande problema. Que as pessoas acham que todo mundo é igual. Eu, quando tenho que elogiar o prefeito, eu elogio. Ele está sendo bom prefeito em algumas áreas e está sendo bom prefeito em algumas áreas. Ele tem uma grande virtude, ele é pidão. E isso é bom para um gestor. Ele vai para Brasília, ele corre atrás, ele vai no governo do estado, ele corre atrás, ele vai na LERJ, corre atrás. Ele conseguiu convencer, muitas das vezes, ao governador a trazer muitas coisas, e que tinha um Rodrigo Bacelar que poderia atrapalhar, peitar Cláudio, ou querer, e pelo contrário, o Rodrigo sempre falou, não, governador, faz mesmo. Então, é uma virtude, ou seja, você tem que elogiar. Tem várias coisas que aconteceram de melhorias no governo que você tem que falar. Eu não sou contra falar isso. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele politicamente, em algumas áreas, está fazendo uma boa gestão, e porque as pessoas estão comparadas a um ex-prefeito que saiu com um desgaste absurdo, onde está mostrado nas urnas. Então, você está comparando com algo que, infelizmente, do ponto de vista político, para as pessoas na rua, foi muito ruim. E com orçamento pífio. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente, quando a gente for avaliar de forma geral, né? Acho que assim, a questão da LOA, a gente, ao longo do programa, devem surgir outras questões, até para o Elinho poder explicar para aquelas pessoas também que vão chegando em outros horários, né, durante a nossa audiência. Mas acho que tem que ir para o intervalo, temos sim. Já passamos aqui, mas você não respondeu. É coincidência? Na sua opinião, essa questão da LOA? Eu acho que a LOA, ela não está sendo votada agora. Eu não posso falar de 2019 que eu não vivenciei. Por imaturidade do prefeito. Essa é a minha opinião. Muito bem. São 8h14 em Campos. Eu peço licença a você, meu caro Elinho, meu caro Rodrigo Gonçalves. Você que está nos acompanhando também. Rapidamente a gente faz uma pausa e a seguir a gente retorna conversando com Elinho Naim aqui no Folha no Ar, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E nesse bloco agora tem uma dica muito bacana, muito boa da Nauta XP para você investir corretamente o seu dinheiro com maior segurança e com maior rentabilidade. Confira aí.